Hoje nós vamos falar sobre sabedoria, pois é através da sabedoria que você vai gerar prosperidade e é através da prosperidade que você vai gerar riqueza, tá? Então, para isso, a gente precisa definitivamente acabar com a escassez e precisamos entrar na frequência da riqueza, tá? Então, repito, a riqueza é o desdobrar da prosperidade e o desdobramento da prosperidade vai gerar a sabedoria. Então, a sabedoria é algo muito profundo, muito intenso, tá? Para isso, a gente precisa acabar definitivamente com a escassez. É como se você fosse uma sementinha numa terra boa, só que em cima de você tem um peso e você quer crescer, você quer transbordar, você quer nascer, você quer brotar, só que você não consegue porque tem um peso em cima de você. O que é esse peso? É a sua escassez. Então eu quero que você visualize você pegando assim essa escassez que muitas vezes vem do relacionamento em casa com os pais ou alguma coisa que aconteceu com a sua família. Às vezes ela foi subjugada, às vezes ela foi roubada, ou enfim, algum trauma que tenha acontecido com você, com um sócio, com um amigo, e isso fica ali impregnado. Eu quero que você tire esse peso agora, tire esse peso e jogue ele bem para longe e visualize agora você fluindo, você nascendo, você já criado raízes, mas agora você transbordando para cima e fluindo uma vida sem peso, desabrochando, crescendo, sabe? É como se esse peso que tivesse em cima de você fosse todas as suas travas, né? E agora você tirou essa trava, tirou esse desbloqueio, você consegue se soltar, consegue crescer, consegue prosperar, consegue desenvolver riqueza na sua vida. Então, a partir de hoje, eu quero que você destrave a riqueza, tá? Tira definitivamente qualquer trava de escassez da sua vida e começa a gerar riqueza, começa a gerar prosperidade, começa a gerar abundância, começa a desenvolver sabedoria. Vamos falar mais então sobre sabedoria, tá? Bem, então assim, quando a gente cresce, né, através dessa mentalização que a gente fez aqui, você agora está virando uma planta, tá? E por mais pesado que seja, esse peso ele se torna insignificante. Você se tornou uma árvore. E agora esse peso, qualquer galhozinho da sua árvore é muito mais forte do que esse peso. Qualquer ramo, tronco, você vai criando raízes. Agora eu quero que você visualize que essa árvore deu frutos. E esses frutos geraram outras árvores e agora você virou uma floresta. É uma imensa floresta, mas eu quero que você visualize uma floresta assim com muitos hectares. Não seja limitante, muitos hectares, tá? Muitos hectares. E por mais que venham pessoas consumir essas frutas desta floresta frutífera, dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas que venham consumir o que você produziu, as frutas não se acabam. Tem muita abundância, muita abundância. E agora eu quero que você visualize que essas frutas elas foram semeadas em outras florestas. Visualize montanhas e montanhas de florestas frutíferas. Tudo advindo daquele momento em que você tirou a sua escassez e começou a crescer, começou a se desenvolver, criou forma, criou estrutura, deu frutos e esses frutos frutificaram, começaram a gerar sementes e essas sementes elas são abundância. Essas sementes geraram novas árvores e essas árvores geraram novos frutos e você expandiu, você cresceu, você está prosperando porque você trabalhou essa mentalidade da abundância. Você atingiu um processo de sabedoria. E esse é o tema da nossa live de hoje, a sabedoria, tá? Vamos falar então sobre sabedoria. Bem, prosperidade, como a gente viu aqui nessa visualização, ela não tem controle, ela cresce.
mesmo desordenadamente. Já a escassez, ela é possível de controlar, né? A escassez. Então pare de controlar as coisas escassas, né? E foque na abundância, no crescimento, na prosperidade, tá? Então não existe controle na prosperidade. Na escassez você consegue controlar, na prosperidade não, tá? Então visualize essas florestas crescendo e prosperando, desenvolvendo tudo isso, e eu quero que você agora destrave a riqueza dentro de você. É uma trava que você tem que só que destravar, tá? Então a construção da riqueza, ela é muito simples. Construir riqueza é plantar, é você semear. E uma vez feito isso, você tem que fazer isso de forma natural. Tudo o que é natural é processual. Tudo na natureza que é natural tem processo. Não tem como pular o que é natural, tá? Dá um exemplo para você. Não tem como você pegar duas mulheres e esperar com que elas tenham um filho com 4 meses e meio cada uma. Não, ela demora 9 meses para dar uma cria, para dar um filho, né? Então não tem como você querer acelerar o processo. O processo tem um tempo de gestação, de maturação, até o nascimento, tá? E a natureza, ela é processual. Primeira coisa é você botar na cabeça que a riqueza, ela não é dinheiro. A riqueza não é dinheiro. A prosperidade também não é dinheiro, tá? Dinheiro é só uma consequência, é como você vai desenvolver aquilo de forma material. Mas primeiro, para você prosperar, é necessário crescer. Assim como aquela sementinha que metaforicamente eu falei no começo da live, que ela começou a crescer quando você tirou a escassez de cima de você, assim também é a sua prosperidade. Você precisa crescer, prosperidade é crescer. E às vezes o crescimento, ele não é só para cima. Às vezes o crescimento tem que ser para baixo, porque você precisa criar raízes. Toda construção, ela precisa de alicerces para crescer. Então todo o treinamento que eu passo para a galera que faz treinamento comigo é para criar esses alicerces, criar essas raízes, para quando o crescimento vier, ela não desmoronar. Para quando um vento bater, a pessoa não sair voando aí com o vento. Ela tem que ter raízes, tem que ter alicerces, tem que ter fundamentos, né? E a prosperidade é o desdobramento desse alicerce. Primeiro tem que criar um alicerce forte para poder desenvolver, né? Assim como as árvores precisam de raízes, os prédios precisam... Às vezes se constrói um prédio, você fica meses, se não um ano ali criando os alicerces, ninguém vê. Quando você está crescendo para baixo, você só vê crítica. As pessoas não batem palma para quem está crescendo para baixo. Só criticam, porque elas não conseguem ver. Mas depois que você começa a crescer, elas não sabem como. Elas imaginam, meu Deus, esse cara teve sorte. Imagina, começou a crescer assim do nada. Não foi do nada. Você teve que criar raízes para crescer. Teve que desenvolver esse processo, tá? Bem, então assim, a riqueza, ela não pode ser desdobrada sem fundamento. Precisa de fundamento, precisa de base, precisa de estrutura, de alicerce, tá? Tudo que cresce para cima tem fundamento. Pode botar isso na sua cabeça. Nada cresce do nada. É como uma sementinha, ela se enraiza para depois transbordar, para depois fluir, para depois germinar, tá? Bem, então uma coisa que você precisa também observar, que o dinheiro é uma energia. Então você, mais do que dinheiro, você precisa de energia. Porque quanto mais energia você tiver, mais as pessoas vão poder te recompensar com a troca desse ser. Atenção isso. A sabedoria não é conhecimento. Você não vai aprender sabedoria com um sábio. Você pode pegar umas sacadas, mas a sabedoria está em você fazer. Tem a sabedoria vertical e a sabedoria horizontal. Sabedoria vertical é quando tem uma conexão com o universo, quando eu consigo também se conectar comigo mesmo, com o meu coração e desenvolver, fazer alguma coisa através disso. E a sabedoria horizontal é o conhecimento, né, que você vai adquirindo com a sua experiência, tá? Então a sabedoria é uma coisa tangível, não deve ser uma meta. A sabedoria é uma coisa para a vida inteira. A sabedoria é como se fosse um ser, tá? A sabedoria, ela não é uma conquista,
tá? A sabedoria, ela é uma busca. A sabedoria, ela não tem fim, tá? Não é algo que eu consiga suportar por inteiro. O conhecimento é uma conquista. A sabedoria não, tá? A sabedoria não. A sabedoria é como a excelência. Você nunca alcança a excelência. Você está sempre querendo melhorar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. É muito semelhante a sabedoria com o conceito de excelência. Pode ser mais colocada como um acesso do que qualquer outra coisa. Um acesso no qual eu, acessando esse acesso, eu desenvolvo outros acessos. E dentro daqueles acessos que eu tive dentro desse acesso, geram outros acessos. Vou procurar explicar isso melhor. Imagina então o nosso exemplo lá no comecinho. Uma sementinha que foi plantada numa terra boa, que tirou o peso, que era a escassez, que cresceu e que virou uma árvore. E essa árvore agora virou um fruto. Aí eu pego esse fruto e eu vendo ele lá para a África do Sul. E outro lá para a Rússia. E um outro para o Japão. E um outro para a Itália. E um outro para o Canadá. E aí as pessoas que compram esse fruto, eles vão semear esse fruto lá no Canadá, lá na África do Sul, lá no Japão, lá na Rússia. E lá vai nascer uma árvore que vai nascer frutos. E aquilo vai gerar outros acessos. Vai ser distribuído para lá, para cá. Ou seja, está sendo distribuído pelo mundo inteiro. Está sendo propagado, gerando novos acessos que vão criar novas árvores, vão criar novos frutos. E isso vai ser difundido de forma ainda mais intensa. Então, essa é a metáfora dos acessos. Você vai difundindo os acessos de várias formas, tá? Então, para isso, sempre necessário, metaforicamente, você ter uma terra boa, você ter sol, você ter água. Se não tiver água, sai fora. Se não tiver uma terra boa, não planta, não joga as suas sementes ali. Então, mais uma vez, para você que está me ouvindo aí, a sabedoria é uma busca e não uma conquista, tá? Então, a sabedoria, ela não envolve as histórias dos outros, e sim a sua própria história. Sabedoria vem dentro de você, vem dentro do seu coração. Sabedoria tem muito a ver com inteligência emocional. Tem muito a ver com você pegar o seu conhecimento, a sua história, a sua intuição, a sua essência e colocar aquilo em prática e fazer aquilo dar resultado. Tá? Isso é sabedoria, é acessar janelas dentro de você. A sabedoria, ela está muito relacionada com uma fonte. Imagina uma fonte de água. Ela é infinita, não para de transbordar água, né? Ela vai alimentando rios, vai levando essa água para fontes até que ela chega no mar, né? Então a sabedoria, ela está muito mais na fonte. Ela é, eu vou pegar assim, a crise, ela é coletiva, mas a prosperidade, ela é individual. Mas, ô Freta, me diz uma coisa, como que se prospera nessa crise? Se você for olhar, as maiores fortunas, as maiores prosperidades feitas na face da Terra foram feitas nas crises. Então é nas crises que as maiores fortunas são feitas. Então nunca, talvez, a gente teve tanta oportunidade de prosperar, porque nós estamos, desde que eu me conheço, na verdade, por gente, a gente vive em crise, né? Mas então, a crise é coletiva, tem sempre crise, as pessoas reclamando, não tá bom, tá. Mas a individualidade, que já foi um tema que a gente falou, ela vai gerar prosperidade, tá? E para eu gerar prosperidade, eu preciso me conectar com a fonte e desenvolver sabedoria para desenvolver prosperidade, desenvolver riqueza. Então a sabedoria, ela está em reproduzir. Anota isso aí, olha só. Existe o consumo e nós somos programados a consumir, nós somos consumistas, né? Parece que a gente se sente bem consumindo. Existe o produzir, que é eu pegar aquilo que eu tenho na mão, produzir. E existe o reproduzir. Vou falar de novo. Consumir, produzir e reproduzir. A sabedoria está em reproduzir. Parece lógico, né? Mas eu tenho que falar isso para você.
A reprodução, ela vem da sabedoria, tá? É onde a gente exponencializa uma semente que gera uma árvore, que gera vários frutos. Isso é exponencialidade, isso é reprodução.